Olha só, hoje é 9 de julho, eu sou a Jô, tudo bem com você? Eu espero que a sua manhã tenha sido maravilhosa, em todos os sentidos. Se não foi, relaxa agora um pouquinho, é hora do almoço, hora de respirar, para começar aí essa nova batalha nesse segundo turno aí do nosso trabalho, né? Eu acompanho você no almoço, é a sua hora mais feliz. Você pode interagir através das redes sociais, inclusive mandando a sua pergunta sobre o tema de hoje, isso mesmo. Está aí na telinha aparecendo o facebook.com/programa da Jô. Muito mais rápido, tem o nosso WhatsApp, 9923-9013. Como eu disse, nós temos uma especialista no assunto para falar sobre o câncer de pescoço e garganta. Temos muitos questionamentos, participação através das redes sociais, nas ruas. Temos um material muito importante para refletir com você no dia de hoje. Já é quinta-feira, né? Final de semana se aproximando, programa da Jô preparando aí o final de semana também para que você possa curtir, né, tudo que aconteceu de bom na segundona, que é o dia dos eventos. Segura na poltrona de casa, tá bom que a gente volta já já com muito mais. Programa da Jô. Oferecimento Star Motos. Mais Academia. Romanel. Futricas Kids. E Unimed. Filha, olha o prato que a mamãe fez pra você. Tem óleo de tomate, boquinha de cenoura e cabelinho de macarrão. Aham. Quando o bem-estar vira rotina, ser saudável faz parte do dia a dia. E a Unimed convida você para agir assim. Alimente-se bem, exercite-se e tenha uma boa relação com as pessoas e com a vida. Saúde é fazer boas escolhas para o corpo, a cabeça e o coração. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Você não pode perder a primeira liquidação da Meio Preço Calçados. Sapatilhas várias cores de R$ 49,99 por R$ 19,99. Sandália Coração de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tênis masculino e feminino de R$ 119,99 por R$ 49,99. Rasteiras vários modelos de R$ 34,99 por R$ 14,99. Você não pode perder a primeira liquidação da Meio Preço Calçados. Avenida Ceará, próximo ao Terminal Urbano. Estágio Confecções. Há 20 anos atuando na indústria de confecções e uniformes profissionais sob medida, diferenciados com qualidade superior. A Estágio Confecções conta com estrutura moderna e profissionais qualificados que fazem a Estágio Confecções e a Estágio Femme a melhor do estado. Estágio Confecções e Estágio Femme, no conjunto Nova Esperança. E a novidade é a Estágio Tecidos, com todos os tipos de tecidos. Armarinho, cama e banho. Estágio Tecidos, na Estação Experimental. Já inaugurou mais uma Ótica Rubi. Na Epaminonda Jacome, em frente à Galeria Meta no centro. Com uma grande variedade em óculos de grau, óculos solar, lentes, armações e relógios. Com qualidade que você merece. E atenção, tudo com 30% a 50% de desconto. E ainda parcelamos em até 10 vezes sem juros. Óticas Rubi, agora em 2 endereços. Uma loja na Epaminonda Jacome Centro e outra na Via Verde, em frente à Fundação Hospitalar. Venha para as Óticas Rubi. Apresentamos a nova linha 2016 do Peugeot 208. Um carro para você olhar, além da beleza. Pensado em cada detalhe. Agora com ainda mais itens de série. Nós temos um desafio para você. Faça um test drive com o Peugeot 208. Se mesmo assim você comprar um carro de outra marca, nós te damos R$500. E aí, aceita o desafio? Peugeot. Eu quero. Bateu aquela fome? Então venha para a sorveteria e pizzaria Pinguim. Com um montão de sabores. Com ingredientes frescos e um preparo mais do que especial. Porque há 32 anos, a nossa tradição é pela qualidade que você merece. Sorveteria e pizzaria Pinguim. Construshow King Casa e Construção. O maior show de materiais de construção de Rio Branco. Oportunidade única. Menor preço garantido. Massa corrida 25 quilos da K, R$44. Tinta acrílico econômico 18 litros Hidronorte, R$94. Piso classe A 41 por 41, R$16,90. Cabo flexível 2,5, R$82 a peça. Aqui você escolhe a forma de pagamento. Achou pouco? Traga o orçamento do concorrente que nós derrubamos. King, Ladeira da Maternidade e Estrada da Sobral.
O consórcio Honda chegou à marca histórica de 5 milhões de motos entregues. Seriedade, garantia de entrega da fábrica, modelos que vão de 100 a 1000 cilindradas, com parcelas que cabem no seu bolso e você ainda recebe a sua moto emplacada. Chegou a vez de você fazer o seu. O meu consórcio Honda eu já fiz. Grupo Star, há 18 anos fazendo muito mais por você. Quase boa tarde, preparando o almoço aí em casa, na nossa companhia, muito obrigada. Está trabalhando também? Muito obrigada desde já pela sua audiência com o programa da Jô, que está aqui ao vivo na tela da TV Rio Branco SBT, de segunda a sexta, a partir das 11h30, logo após o meu amigo Best Friend Floriano. Maravilhoso, sempre trazendo boas informações, né? Hoje com a presença da Ana Carvalho, ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Jô. Seja bem-vinda ao programa da Jô. Hoje nós temos mais uma edição temática, isso mesmo, para que você possa interagir aí do outro lado da telinha, tá bom? Vamos deixar o nosso endereço eletrônico, Crespo? Pois é, Jô, você pode participar então deixando o seu questionamento, a sua pergunta e tirando suas dúvidas através da nossa página oficial. Tá aí o endereço já pintando na sua telinha, facebook.com/programa da Jô. Tem o WhatsApp também do Crespo, 9923-9013. Né? Eu já quero começar perguntando para a doutora Ana Carvalho o que um cirurgião de cabeça e de pescoço trata, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Então, Crespo, isso é um motivo de muita discussão, né, no meio da população em geral. Né? E a gente é responsável, né, por tratar todas as patologias que sejam cirúrgicas na região aqui, acima da clavícula até a região da base do crânio. Se estiver acima, dentro da caixa craniana, seria o neurocirurgião. Ainda existe muita confusão, né, com relação a isso. Especialmente na população em geral, João. Muito bem. Existe algum tipo de prevenção para esse câncer da cabeça e do pescoço? Quando a gente fala em prevenção, né, a gente tem que especificar qual tipo em especial do câncer a gente está falando. O câncer de cabeça e pescoço, ele engloba patologias, engloba doenças de várias regiões específicas na região da cabeça e pescoço. Então cada uma tem o seu tipo de prevenção. Então, se a gente está falando do câncer de boca, de garganta e de laringe, que são patologias que têm comportamentos parecidos, a gente está falando de prevenção para impedir que a doença apareça. Isso aí seria parar de fumar, diminuir o uso do álcool ou parar, né, do consumo abusivo do álcool e fatores como higiene oral adequada. Né? E se a gente está falando de prevenção secundária como uma forma de diminuir as sequelas do tratamento e de uma forma de aumentar a chance de cura, a gente vai frisar, né, no diagnóstico precoce dessas lesões que aparecem na boca, na garganta e na laringe. Entendi. Olha, sobre câncer de cabeça e pescoço é o tema do programa de hoje. Luiz Eduardo, nosso repórter, introduz o assunto, nosso tema de hoje. Veja aí. A boca e a garganta participam de vários processos importantes para o ser humano: respiração, fala, alimentação, mastigação e deglutição. E dia 27 de julho é Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço, dia para promover o conhecimento dessa doença e possibilitar sua prevenção e diagnósticos precoces. O câncer de cabeça e pescoço inclui câncer de boca, garganta, laringe e hipofaringe e está relacionado principalmente com o uso do tabaco e do álcool. Entre outros sintomas preocupantes estão nódulos persistentes no pescoço, lesão na boca e rouquidão prolongada. A divulgação dessa campanha tem a finalidade de orientar pacientes, parentes, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, odontólogos e médicos em geral sobre esta afecção e assim aumentar a chance de cura e reduzir sequelas de tratamento, que pode se tornar mutilante e se realizado tardiamente.
O câncer pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas há certos tipos de tumores que têm predileção pela boca, garganta e pescoço e são relacionados geralmente a agentes causais, como o álcool e o tabaco. Por se desenvolverem em áreas mais fáceis de visualizar, esses tumores são possíveis de diagnóstico precoce e com pequenas intervenções cirúrgicas é possível resolver definitivamente o problema. Começava a ficar uma rouquidão. Aí uma médica amiga minha, que era fonoaudióloga, falou: Tião, isso não é normal, vai fazer o exame. Aí eu fui fazer o exame com a médica. Quando ela olhou, ela já disse lá na lata logo: você está com câncer na corda vocal. Muitos casos de câncer de boca e garganta podem ser diagnosticados precocemente durante exames médicos ou dentários de rotina. Alguns cânceres produzem sintomas logo no início, levando o paciente a procurar o médico. Mas, infelizmente, muitos casos só provocam sintomas quando atingem um estágio avançado ou então causam sintomas que parecem ser de outro problema, como dor de dente, por exemplo. Seu Tião, o senhor fumava, bebia antes? Eu fumei demais, desde criança. Mas se eu soubesse que esse problema era causado também pelo cigarro, jamais eu teria botado na minha boca. Porque, amigo, é um sofrimento grande. O pós-operatório, a dificuldade para você fazer o tratamento. E tem mais detalhe. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais chance você tem de sobreviver, porque se demorar, é uma doença muito agressiva, mata com água, mata rápido. Infelizmente, no nosso meio, o diagnóstico das lesões costuma ser tardio, numa fase em que já surgiram no pescoço linfonodos, glânglios comprometidos pela doença, o que obriga a submeter o paciente a cirurgias muito mais extensas e às vezes mutiladoras. O mais triste é que essa situação poderia ser evitada. Um simples exame utilizando um abaixador de língua, um espelhinho e uma lanterna, realizado por profissional devidamente treinado, bastaria para diagnosticar precocemente a doença e evitar muito sofrimento. Viu só? Daqui a pouco a gente confere na íntegra o depoimento do Sebastião Batista, que é paciente, inclusive, né, aqui da Ana. Falou muito bem da Ana, viu? E está em tratamento ainda, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre o Sebastião, né, Crespo? Pois é, Jô. Tem enquete nas ruas, as pessoas também estão com dúvidas relacionadas a esse tema. Pode soltar, produção. Vamos lá. Eu gostaria de saber o que é câncer de garganta. Câncer de garganta, parece que é mais comum do que a gente imagina, não é, Ana? É verdade. O câncer de boca e de garganta, a garganta está numa parte mais posterior, né, na região da boca, né, onde a gente engole os alimentos. A parte mais anterior a gente chama de cavidade oral e a parte mais posterior de orofaringe. Então, quando a gente fala do câncer de garganta, a gente fala do câncer de orofaringe. E o que seria esse câncer? Como é que ele se manifesta? O câncer, ele é uma alteração celular que acaba fazendo com que essas células se multipliquem sem controle. Na região da garganta está muito relacionada com o uso abusivo do álcool e o hábito de fumar. Isso faz com que as células se desprogramem, né, e acabem aumentando sem controle. E quais são os primeiros sintomas? Normalmente os pacientes se queixam já de dificuldade de engolir, né, alguma dor, um sangramento na saliva ou um caroço no pescoço que pode aparecer simultaneamente à lesão na boca. Então tem que ficar de olho nesses sintomas aí. E tem uma notícia, olha só, gente, é bem importante, inclusive. Teste de sangue e saliva é eficaz na detecção de cânceres orais. É uma pesquisa ainda, mas que está fazendo muito sucesso já, né, Crespo? Pois é, Jô. Olha, um novo exame que usa sangue e saliva para detectar o câncer de cabeça e de pescoço tem se mostrado promissor em um pequeno número de pacientes. A pesquisa foi publicada recentemente por uma revista norte-americana. Enquanto provavelmente levará anos até que o teste esteja disponível para o público, né? As descobertas dos cientistas da Universidade Johns Hopkins têm aumentado a esperança para um teste de triagem barato, né? Que poderia ser feito por dentistas ou médicos durante visitas regulares.
Conseguimos demonstrar que o DNA do tumor no sangue ou saliva pode ser medido com êxito nesses tipos de câncer, contou o principal autor, né, dessa pesquisa, que é professor na Faculdade de Medicina de Johns Hopkins. Mais testes sobre um número maior de pacientes ainda são necessários para que possa procurar aprovação real no mercado. Uma forma beta do teste pode custar milhares de dólares, mas com o tempo poderia ser oferecido por apenas $50 em ambiente de consultório ou de cuidados primários de um dentista, disseram os pesquisadores. Doutora, isso aí é muito importante, um teste rápido desse para comprovar a doença, né? Porque quanto antes, melhor, não é isso? De fato, a gente tem procurado, né, desenvolver, as pesquisas têm andado nesse sentido, né, da gente procurar de uma forma mais barata, mais rápida e efetiva, diagnosticar esses cânceres o quanto antes. Entretanto, ainda é um estudo experimental, como você mesmo mencionou. Hoje em dia, ainda a melhor prevenção é o exame da cavidade oral, feito por um odontólogo, por um otorrinolaringologista, um médico geral, um clínico geral, mas é preciso ser observada a cavidade oral durante as consultas. Muito bem, temos pergunta da fanpage. Você pode interagir através do nosso endereço eletrônico, né? Aqui com a doutora Ana. Solta aí, produção. Vamos lá. Uma ferida na boca pode ser câncer? Está perguntando o Américo Silva. E aí, doutora, pode ser? Sim, Jô. Sim, Américo. Pode ser um câncer, mas primeiro é preciso a gente verificar os fatores, né, que podem levar a gente a pensar num câncer nessa região, como o uso do tabaco e o uso do álcool. Isso são perguntas fundamentais para se fazer no paciente que desenvolveu uma ferida nessa região. Além disso, a duração, em especial a duração. Se a duração passar de 21 dias, está recomendado que ele procure uma avaliação mais profunda, mais precisa. Mais precisa. São quantos cirurgiões de cabeça e pescoço hoje aqui no Acre? Não deve ser muito, né? Exato. No Acre, atualmente, temos eu e o Dr. Mário Jorge. Nós trabalhamos lá na Fundação, no Hospital do Câncer, e também temos os consultórios privados. Muito bom. E aí, queria falar da Cat Grill, Jô, que está abrindo aí para o almoço, uma excelente opção para você que quer almoçar uma comida de qualidade, um bom alimento, né? Lá na Cat Grill você vai encontrar um cardápio super legal à base de grelhados, saladas, feijão tropeiro e muito mais. E além do almoço, claro, já é sucesso, a partir das 18 horas, o Cat Grill oferece o famoso churrasquinho de gato. Ô, delícia, né? Já vem fazendo um sucesso tremendo, é o sabor que a galera gosta. Tem kafta, bovino, frango, calabresa e por aí vai. Então vale a pena, tudo muito gostoso e feito no capricho. Deu até água na boca aqui no estúdio. Com certeza na sua casa também. Fica ali na Rua Rio de Janeiro, em frente ao Araújo da Floresta, Cat Grill. Ana, há predisposição genética para o desenvolvimento desses cânceres que nós estamos falando, que acometem, por exemplo, a cabeça ou o pescoço? Nesse caso, é possível evitar a doença? Ainda não existe um teste que diagnostique a lesão antes de ela aparecer, Jô. Então, esses estudos ainda estão na fase experimental. Pode ser hereditário? Sim, com certeza. Os fatores genéticos estão implicados na geração, na gênese da doença, mas não são únicos. A gente tem os fatores ambientais, como o fumo e o álcool, eu repito, e, além disso, fatores como a má higiene oral. Algumas pesquisas, né, estão orientadas no sentido de relacionar essa doença ao HPV, né, que é o vírus papilomavírus humano. Então, ainda essa questão dos fatores genéticos ainda é vago. Inclusive, eu acho que merece um bom debate o HPV, né? Sim. Pouca gente sabe sobre o HPV e que ele, por exemplo, pode proporcionar algum câncer, né? Vamos a mais uma enquete da rua, veja aí. O que é câncer de boca? Câncer de boca. O que é? O câncer de boca é uma alteração das células da boca que aumentam sem controle. Como no câncer da garganta, toda vez que a gente fala em câncer, a gente se refere a esse aumento descontrolado das células
que fogem ao controle do organismo. O de boca também oriundo do fumo, do tabagismo e do álcool, no caso? Também, Jô. O câncer de boca, de garganta e de laringe são muito parecidos no que diz respeito aos fatores que levam à sua origem, né, e os sintomas e todo o desenvolvimento da doença. Muito bem. O grande vilão, então, a gente está vendo aí que é o fumo, né, e também o álcool, né? Mas olha aqui, que notícia legal, a doutora vai poder confirmar para a gente. Café pode reduzir pela metade o risco de morte por câncer de boca ou faringe. Pesquisadores da Sociedade Americana do Câncer encontraram uma associação inversa entre o consumo de café e o risco de morte por câncer de boca e faringe. Quanto mais café uma pessoa toma, menor o risco de ela morrer em decorrência de alguma doença, né, segundo o trabalho dos especialistas, doença de boca ou faringe. Após analisar os dados, né, de quase 1 milhão de pessoas, a equipe concluiu que consumir mais do que 4 xícaras de café ao dia, em comparação com quem não ingere nenhuma xícara, né, olha aí, pode chegar a reduzir as chances de óbito pela metade. O artigo foi publicado no periódico American Journal. Olha aí. E aí, doutora, é verdade essa pesquisa? O café faz tão bem assim e pode evitar o câncer? É engraçado. Essas pesquisas, a gente sempre tem que ter um certo cuidado, né, ao analisar os dados. Né? A gente vê um número muito grande de pacientes, mas a gente precisa se deter, né, nas condições em que a pesquisa foi realizada e os vieses. Né? Muitas vezes as pesquisas elas concluem, né, elas têm conclusões, mas é preciso que elas sejam validadas em vários países, com vários pacientes diferentes, para que a gente possa realmente fechar, né, aquela informação e poder divulgar, né, amplamente. Então, isso ainda é questão de debate, isso ainda está em discussão. Essa pesquisa aí, gente, ela está embasada porque o café, segundo essa pesquisa, contém uma variedade de antioxidantes, polifenóis e outros compostos biologicamente ativos que podem ajudar a proteger contra o desenvolvimento ou a progressão do câncer que nós estamos falando aqui, que acomete a boca, né, ou faringe, diz um estudioso e a coordenadora do estudo, Janet Hildebrand. Então, são pesquisas, como ela está falando, mas a gente sabe que o café tem sim as suas, né, propriedades e podem ajudar a colaborar. Vamos a mais uma pergunta da fanpage. Tem gente interagindo através do nosso canal no Facebook. Você pode acessar facebook.com/programa da Jô, mandar para o WhatsApp 99239013. O Jonathan Dias está perguntando: refluxo pode causar câncer de laringe? E aí, Ana? Sim, Jonathan. Há algumas evidências, né, de estudos científicos mostram que o refluxo a longo prazo não são durante semanas. Né? Um refluxo não tratado a longo prazo, ele pode causar alterações celulares na região da laringe, que pode gerar futuramente um câncer de laringe. Então, sim, deve ser tratado. O que é esse refluxo? O refluxo é uma condição, né, que alguns pacientes desenvolvem, onde o ácido que está no ambiente do estômago, ele faz um refluxo e acaba subindo através do esôfago e atingindo a região da laringe. Então, a gente sabe que as células dessa região da laringe, elas não são adaptadas, né, para um pH tão ácido como são as células do estômago. E aí acaba gerando as displasias celulares. E geralmente o refluxo ele acontece quando a pessoa come e logo em seguida já vai se deitar. Exato. Né? É quando acontece o refluxo. Tá sempre com aquela sensação de barriga cheia, empachado, é isso? Então tem que tomar cuidado, muita queimação, viu? né? Queimação. 11h55. A gente faz um breve intervalo comercial e a gente volta já já com mais questionamentos. Hoje o tema aqui é câncer de cabeça e pescoço com a especialista cirurgiã de cabeça e pescoço, Ana Carvalho. Por aí. Hear the children crying, oh, shine.
Venha para o mundo CNA. Parcelas a partir de R$ 89,90. Dormir bem é indispensável. Repõe as energias, faz bem para a saúde. Você precisa conhecer Boutique dos Colchões. Boutique dos Colchões é uma loja de multimarcas e traz produtos de altíssima qualidade, dos colchões à roupa de cama, cabeceiras e recamiers. Boutique dos Colchões, para você dormir bem, com elegância e conforto. Venha conhecer Futricas Kids, o melhor da moda infantil. Venha futricar a moda do seu príncipe ou princesa aqui na Futricas Kids. Um mix de marcas que encanta o vestir do seu filho. Futricas Kids, um espaço amplo, agradável e com o melhor da moda para quem você ama. E ainda parcelamos em até 6 vezes sem juros nos cartões. Futricas Kids, Avenida Epaminondas Jacome, número 2812, fone 3222-8640. O consórcio Honda chegou à marca histórica de 5 milhões de motos entregues. Seriedade, garantia de entrega da fábrica. Modelos que vão de 100 a 1000 cilindradas. Com parcelas que cabem no seu bolso. E você ainda recebe a sua moto emplacada. Chegou a vez de você fazer o seu. O meu consórcio Honda eu já fiz. Grupo Star, há 18 anos, fazendo muito mais por você. Amor é inspiração, emoção, desejo. Amor é simplesmente amar. Viva intensamente. Lefruit Motel, onde o amor acontece. Suítes com TV, frigobar, hidromassagem e polidense. E nesse mês dos namorados você desfruta 3 horas pagando somente 2 horas. Suítes Luxo R$40. Suíte Gran Luxo R$60. Venha realizar suas fantasias. Lefruit Motel, Estrada Apolônio Salles, Parque dos Sabiás. Filha, olha o prato que a mamãe fez pra você. Tem óleo de tomate, boquinha de cenoura, cabelinho de macarrão. Aham. Quando o bem-estar vira rotina, ser saudável faz parte do dia a dia. E a Unimed convida você para agir assim. Alimente-se bem, exercite-se e tenha uma boa relação com as pessoas e com a vida. Saúde é fazer boas escolhas para o corpo, a cabeça e o coração. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Construshow King Casa e Construção. O maior show de materiais de construção de Rio Branco. Oportunidade única. Menor preço garantido. Massa corrida 25 quilos da K, R$44. Tinta acrílico econômico 18 litros Hidronorte, R$94. ISO classe A 41 por 41, R$16,90. Cabo flexível 2,5, R$82 a peça. Aqui você escolhe a forma de pagamento. Achou pouco? Traga o orçamento do concorrente que nós derrubamos. King, Ladeira da Maternidade e Estrada da Sobral. Apresentamos a nova linha 2016 do Peugeot 208. Um carro para você olhar, além da beleza. Pensado em cada detalhe. Agora com ainda mais itens de série. Nós temos um desafio para você. Faça um test drive com o Peugeot 208. Se mesmo assim você comprar um carro de outra marca, nós te damos R$500. E aí, aceita o desafio? Peugeot. Estamos de volta com o programa da Jô, ao vivo, meio-dia. Boa tarde para você, um bom almoço. Que seja muito feliz em família ou no trabalho, aonde você estiver. Hoje recebendo aqui a cirurgiã de cabeça e pescoço, a Ana Carvalho, né? Batendo um papo sobre esse assunto e sobre o Júlio Verde. Inclusive ela tá ali, ó, com um lacinho verde, né? Eu e o William. Exatamente. Que lembra esse mês de conscientização, de discussões sobre o câncer, né, da cabeça e do pescoço. É uma data bem importante, já tem uma programação aqui para o estado, doutora? Dia 27 é o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. E o mês inteiro a gente promove como Julho Verde em analogia ao Outubro Rosa, do câncer da mama. Né? E aí a gente está programada a divulgação durante todo o mês, inclusive os pacientes que procurarem o hospital, a fundação, o Hospital do Câncer vão ver esses lacinhos verdes nos jalecos dos profissionais de saúde em geral.
Para o dia 27, a gente ainda está programando algum movimento específico para o dia, mas ainda não tem definição, Ju. Acho bom, tem uma programação bem legal para falar sobre esse tema. A gente está antecipando aqui, porque a doutora vai viajar, né? E já vai retornar aí às vésperas do dia. Então, a gente quer antecipar aqui. Tem uma pergunta de um internauta. O câncer de tireoide é muito grave? O tratamento é urgente ou posso esperar algum tempo para tratar? Eu estou fazendo referência porque também a tireoide, muitas pessoas sofrem com alteração na tireoide aqui na região, né? Tem a ver com esse assunto que nós estamos debatendo aqui, doutora? Tem sim, Ju, tem muito a ver. O câncer da tireoide é muito frequente, inclusive é o 5º câncer mais frequente em mulheres, segundo a estimativa do INCA. A tireoide está na região da cabeça e pescoço, né, mas ela tem uma evolução, né, e uma geração do câncer diferente daqueles outros cânceres que a gente estava falando no bloco anterior. Sim. Né, da boca, da garganta e da laringe. Então, o fumo e o álcool, eles não predispõem o paciente a ter uma chance maior de desenvolver o câncer da tireoide. Mas é um câncer importante também de ser divulgado, né, porque ele é muito frequente, e a gente precisa preveni-lo também, né, cedo. Muito bem, vamos lá. O pessoal está perguntando aqui também, a Rayane Nunes, quer saber se o câncer de garganta e de pescoço pode matar, né? E também tem a pergunta da Joyce, se o câncer pode ser causado por um dente com problemas também. E aí, doutora? Primeiro, para a segunda pergunta, né, o câncer a região da boca, né, ela precisa de uma higiene diária, ela precisa de uma boa conservação para que a gente possa, além de ter um bom exame nessa região, a gente sabe que alterações crônicas durante muito tempo podem levar ao desenvolvimento do câncer. Então, sim, é importante, a higiene bucal é fundamental para a prevenção do tipo de câncer de boca. E mata? A primeira... O câncer mata? Sim, câncer com certeza. de cabeça e... O câncer, toda vez que a gente fala em câncer, a gente fala em uma doença maligna, né, que pode metastatizar. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado e a gente tem que cuidar, porque senão ela vai se expandir. E ao comprometer localmente a região ou outros órgãos à distância, ela vai lesionar o organismo e o desequilíbrio a longo prazo vai fazer com que o indivíduo morra. Tudo bem. Vamos lá para mais uma enquete? Solta aí, produção. Eu queria saber como alertar a população sobre as características do câncer de garganta e de boca. Boa pergunta. Esse é o objetivo principal da nossa campanha Julho Verde, é divulgar os sintomas que o paciente pode apresentar e quando ele precisa procurar assistência. Então, essa pergunta é muito oportuna e a gente precisa dizer que uma rouquidão prolongada, um caroço no pescoço ou uma ferida na boca que dure mais de 21 dias, ela precisa ser investigada, aprofundada e descartada a possibilidade de ser um câncer de boca, de garganta ou de laringe. A doutora falou da rouquidão, a gente sabe que tem muitos profissionais que usam a voz, né, cantores, apresentadores, e que essa rouquidão ela aparece depois de um show, depois de uma apresentação prolongada ou de uma noite mal dormida. Isso aí também pode provocar um câncer? É a pergunta da Verônica aqui do nosso WhatsApp. Normalmente essa rouquidão ela tem características temporárias. Normalmente a secundária é um abuso da voz durante um tempo, né, relativamente curto ou prolongado, pode ser também. E o paciente tem alteração da voz, mas quando ele repousa a voz, ele melhora. Isso são características que levam, né, a gente a pensar numa lesão benigna e que vai melhorar à medida que o abuso cessar. Inclusive, sobre esse mesmo assunto, ainda tem uma pergunta da fanpage, a produção está me alertando aqui, é da Meire Alencar. Solta aí, produção. Rouquidão pode ser câncer de laringe? Sim, Meire, pode ser câncer de laringe, principalmente uma rouquidão que tenha uma duração prolongada, mais de 21 dias. O paciente com rouquidão, ele precisa procurar assistência, especialmente se for um paciente que tem o hábito de fumar e tem o hábito de ingerir álcool costumeiramente. Nós estávamos falando aqui no intervalo sobre as aftas, né? A gente sofre muito com isso no dia a dia. Pode representar algum perigo a longo prazo, essas aftas? As aftas em si, elas não apresentam muito risco.
Normalmente são questões emocionais, o paciente desenvolve aquela ferida que dura normalmente 4 dias, 5 dias e depois ela cicatriza. Então, se a lesão tiver essas características de curto tempo de duração... De sumir rápido, o paciente pode ficar tranquilo. Né? Agora, se ela se estender durante mais tempo do que isso, durante 2 semanas, 3 semanas, ele precisa procurar avaliação para ver se é necessário uma biópsia. Muito bem. Em alguns casos, as pessoas demoram para procurar, para fazer esse diagnóstico, né? E depois podem se arrepender, porque a gente estava falando que aqui, sobre esses cânceres, que eles são violentos, né? Podem causar, inclusive, mutilações. A gente viu algumas imagens na internet, no Google, né? São de chocar. A gente nem colocou aqui porque acho que não convém nesse horário. Mas que vale muito alertar sobre isso. Pode causar mutilação, né? É verdade, Jo. Essa é um objetivo também da campanha, que é diminuir as sequelas do tratamento. Você imagina que um paciente que desenvolve uma lesão na língua ou na região do lábio, da garganta, se aquela região, né, ela precisar ser retirada cirurgicamente, você imagina a mutilação que isso pode causar no paciente, com sequelas depois de dificuldade de engolir, de deformidade facial, e é numa área aparente, né, que todo mundo vê. Então, é realmente preciso diagnosticar mais precocemente essas lesões para evitar essa mutilação. Olha, o senhor Sebastião Batista, que é paciente da doutora, ele demorou muito tempo para procurar, né, a senhora, por isso que ele teve que, inclusive, estar usando aí uma prótese hoje para poder falar, foi isso, doutora? Seu Sebastião é um guerreiro, inclusive eu quero agradecer a seu Sebastião, né, toda a disponibilidade dele de colaborar conosco na divulgação. Nós temos, inclusive, um depoimento dele, Ana. Vamos ouvir, aí depois você volta comentando. Pronto. Solta aí, produção, vamos lá. Tá com quanto tempo que o senhor descobriu que teve neoplasia, seu Tião? Olha, esse problema, isso foi em 2007, em novembro de 2007. Quando foi em dezembro, eu passei por uma cirurgia em Brasília. Aí eu vim para o Acre, com 1 ano e meio. Ele voltou, a doutora Ana passei uma 2 cirurgias com a doutora Ana, aqui em Rio Branco. Começava a ficar uma rouquidão. Aí uma médica amiga minha, que era fonoaudióloga, falou: Tião, isso não é normal, vai fazer um exame. Aí eu fui fazer o exame com a médica. Quando ela olhou, ela já disse lá na lata logo: você está com câncer na corda vocal. Seu Tião, o senhor fumava, bebia antes? Eu fumei demais, desde criança. Mas se eu soubesse que esse problema era causado também pelo cigarro, jamais eu teria botado na minha boca. Porque, amigo, é um sofrimento grande. O pós-operatório, a dificuldade para você fazer o tratamento. Hoje o senhor tem auxílio na fala por conta de um aparelhinho, né? Hoje é uma chamada prótese, uma prótese fonatória, que ela é bem pequenininha, colocada com a microcirurgia na laringe. É uma prótese importada e se não fosse isso, não estava falando não. Como é o tratamento aqui dentro de Rio Branco? Olha, eu tive em São Paulo por várias vezes, passei pelos melhores médicos lá no HC, lá no IBCC em São Paulo, no AC Camargo, o melhor hospital do Brasil, os melhores médicos. A única diferença, amigo, é porque lá tem aparelho de alta geração para diagnosticar o problema. E aqui ainda não tem esse aparelho. Mas a medicina aqui, o Hospital do Câncer aqui, está bem servido com a da doutora Ana Carvalho. É uma médica espetacular, muito competente, que faz até milagre. São pessoas comprometidas e que realmente trabalham de coração. São pessoas muito competentes. Só, Ana, me fala então desse trabalho ali para esses cânceres no Hospital do Câncer aqui em Rio Branco. Os pacientes que desenvolvem câncer de laringe, se não diagnosticam o câncer muito cedo, com lesões muito pequenas, eles precisam retirar a laringe. Em cânceres avançados, não tem outro tratamento com uma eficácia tão boa, com uma chance de cura tão boa como retirada da laringe e uma posterior radioterapia.
né? Então, esses pacientes que retiram a laringe precisam usar essa prótese fonatória, são que um é o dos caso meios, do seu Sebastião. Exato, para readquirir, né, a capacidade de se comunicar, né, com uma voz razoavelmente de uma boa qualidade. Ele vai viver a vida inteira com essa prótese agora, né? Ou Sim, não? Para ele poder falar, né, para a fonação, ele precisa da prótese. Todos os pacientes que têm câncer de laringe e retiraram a laringe precisam da prótese para falar, a não ser que eles consigam desenvolver outro meio, né, de falar. Por exemplo, a voz esofágica, que é quando o paciente engole o ar e coloca o ar para fora falando, como se ele estivesse arrotando. Aí vai ter que reaprender a falar. Exatamente. Acho que é mais difícil. Toda uma adaptação, né? Toda uma adaptação aí para poder voltar a se comunicar, e né? um outro meio seria a laringe eletrônica, um aparelho que emite um som monotônico, que ele coloca perto da região operada, e aí ele consegue, com a movimentação da língua, do lábio, das outras regiões que articulam a voz, consegue produzir, né, uma comunicação efetiva, mas a voz é uma voz como de um robô e é monótona. Então, o seu Sebastião realmente ele possui o melhor meio, né, o meio mais rápido, mais eficiente de comunicação, e por que ele segura aqui na hora de falar? Exato. Os pacientes que retiraram a laringe, né, eles precisam ficar com um traqueostoma definitivo. Então, essa é uma sequela muito importante, porque aquele orifício que fica aqui, né, ele normalmente incomoda porque é numa área visível, né, e a secreção, né, que não se exteriorizaria, acaba saindo por aqui quando você tosse, né, quando você respira mais forte. Então, é preciso do traqueostoma. Isso é definitivo. Um paciente que tem um câncer avançado então, de laringe ele respira por ali também. Além de falar, ele respira. Exatamente. Né? Ele respira por ali. Para falar, é preciso que se oclua o traqueostoma e aí o ar, ao invés de sair por aqui, ele, através da prótese, ele entra lá para a garganta e sai pela boca. Olha aí. Tem mais uma participação aqui, Jô. A Josiane diz que tem 30 anos e desde criança criam-se umas massinhas brancas, né, dentro da sua garganta, com muita frequência. Ela quer saber se isso é normal ou algum sintoma de que algo está errado. E aí, doutor? Isso é frequente, sabe, William? Quando a gente tem nas amígdalas, normalmente os pacientes pode acontecer de existirem umas criptas, que a gente chama, que são espaços vazios onde a comida pode se alojar. E ela se alojando ali, ela vai ser expelida quando o paciente gargarejar ou quando as criptas, através da alimentação e tudo, se dilatarem. Então, essas bolinhas brancas normalmente são restos de comidas que ficam alojadas nessas criptas, nessas fendas. Isso não aumenta a probabilidade de câncer, isso é uma questão anatômica do próprio paciente. Mas é sempre bom dar uma investigada também, sim, né? É sempre bom investigar. A senhora estava falando das amígdalas, né? Com essa mudança de clima que nós temos aqui, toda hora, a gente tem problema, né, de inflamar, de inflamação na garganta. Isso futuramente, ou enfim, quem sofre com isso, a gente às vezes fala assim, tira logo as amígdalas que resolve tudo, né? Não vai mais inflamar a garganta. Mas isso pode trazer problemas futuros, como câncer, por exemplo, ou não? Normalmente, quando essa irritação na garganta está relacionada ao clima, ao tempo seco, isso é uma questão passageira e não aumenta a probabilidade de câncer. Certo. Se o paciente tem infecção de repetição, não por uma questão de prevenção do câncer, mas se a amidalite, a faringite é recorrente, ele deve procurar o otorrinolaringologista para uma melhor avaliação. Ótimo. Olha, a gente hoje, né, agradece aqui a Ana pela disponibilidade, pelas informações. A gente sabe que você está ali muito ativa no Hospital do Câncer. Se você tem alguma dúvida, né, sobre o que nós falamos aqui, é bom procurar com urgência. Você viu que o assunto é sério, né, e a Ana está lá para tirar toda e qualquer dúvida, não é, Ana? Exatamente. Você está direto lá no Hospital do Câncer? Como é que é a sua rotina lá? No Hospital do Câncer, a gente atende às segundas à tarde, às quartas de manhã. As cirurgias são nas terças-feiras. E é bom frisar, Jô, que os pacientes que procuram o Hospital do Câncer, eles precisam ter já o diagnóstico de câncer firmado. Certo. Isso é uma informação muito importante, eu acredito mesmo, porque os pacientes eles não tendo o diagnóstico de câncer, eles têm que procurar a rede básica de saúde. Certo. Né, o posto de saúde, ou o otorrinolaringologista, o dentista ou o cirurgião de cabeça e pescoço. Como só somos dois aqui em Rio Branco, eu e o Dr. Mário Jorge, então às vezes fica
Meio né, tumultuado. muito tumultuado para eles conseguirem chegar até nós. Então, a orientação é, se tiver suspeita, rouquidão prolongada, né, caroço no pescoço ou uma ferida na boca, procurar o otorrinolaringologista, o médico do posto de saúde, para que seja examinada a boca, a garganta, né, e o pescoço. E com o diagnóstico, procurar o Hospital do Câncer. Tá bom, querida, obrigada pelas suas informações. Amanhã é sexta-feira, tem música ao vivo, tem a comitiva que vai arrasar na cavalgada Touro Louco. Tô doida pra conhecer essa turma, né, Crespo? Pois é, o pessoal que vai arrasar com certeza. A gente agradece a sua companhia e até amanhã. Obrigado, tchau, tchau. Ótima tarde. Programa da Jô. Oferecimento Star Motos. Mais Academia. Romanel, Futricas Kids e Unimed.